Senhor que não pode ser abalada com palavras. A paz do Senhor que não pode ser abalada, meu Deus, com ataques do mal, nem com enfermidade, nem com a morte, nem com nada. A paz do Senhor pode ser abalada porque a paz do Senhor nos dá. Ela vem da parte do Senhor e nós clamamos nesta noite que a tua paz venha reinar sobre o teu barco nesta noite. Despertando em nome do Senhor Jesus, para que a glória do seu nome seja manifestada através do verdadeiro, da verdadeira adoradora e adoradora do Senhor, Pai. Desperta o teu braço pelo sangue derramado do madeiro nesta noite, e toda certa, meu Deus, do aniversário que tem causado tristeza, angústia, preocupação, lança bastante, em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, por gentileza, eu não vou demorar, eu quero orar mais um pouco com os irmãos essa noite. Eu quero convidar você a abrir aqui no livro de Mateus, no capítulo 21. Eu troquei de Bíblia porque eu quis ler na NVI, no texto original nessa noite, para que os irmãos tenham uma linguagem atualizada. Amém? Eu quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor que é digno de toda a glória e toda a honra. Amém, irmãos? Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante. Amém? De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser fruto. Então ele disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhe asseguro que vocês tiverem fé e não duvidar, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas também dizer este monte: levante-se e atire-se ao mar. Assim será feito tudo que pedirem em coração, crendo, vocês receberão. Amém? Glória a Deus. Quero falar de fé nesta noite. É noite de cura, é noite de libertação. Então nós temos que falar de fé. Paulo fala que a fé é o fim, o fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Durante muito tempo, na minha jornada evangélica cristã, como servo do Senhor, tenho ouvido muita gente dizer assim: eu tenho fé. Mas na hora que a situação aperta, a primeira coisa que a pessoa faz é perder a fé. Quando vem uma situação que ela não consegue controlar, ela perde a fé. Ela não pode controlar aquela situação, ela perde a fé. Observe nesse texto que Jesus aqui, como homem, ele não poderia controlar algo que estava nele, a fome. Ele não poderia controlar, logo de nascer do corpo humano, sente fome. Jesus, 100% homem, ele não poderia controlar seu organismo ali como homem, mas ele sentiu fome e ele olhou para aquela figueira, e eu posso imaginar que aquela figueira cheia de folhas, flores, e ele olhou, procurou o fruto e disse: segue-te, porque ele não encontrou. Naquele momento Jesus usou uma coisa muito importante, que muitas das vezes nós recusamos a usar a fé. Nós recusamos a usar a nossa fé porque nós vemos uma dificuldade, nós vemos uma barreira, nós vemos a necessidade de ser satisfeita a nossa vontade naquele momento. Então nós ficamos em desespero e procuramos outro recurso. Quero dizer para os irmãos que Deus, ele não tem plano B, mas nós muitas das vezes temos um plano B, e o nosso plano B é ficar desesperado e procurar outra solução a que não seja em Deus, permanecer no Senhor. E Jesus, olhando para aquele discípulo ali, quando perguntou por que ela secou imediatamente,
Deus deu um sonho, Deus deu um propósito, mas a pessoa, quando chega na primeira barreira, no primeiro obstáculo, ela começa a olhar para as dificuldades, ela começa a olhar para as pessoas murmurando à sua volta, ela começa a olhar para as soluções mais fáceis à sua volta, e ela coloca a fé, ela engaveta a fé, ela guarda a fé e começa agora a agir pela razão, a achar que a razão para resolver aquilo não vai. Igreja, quando a situação agrava, é o momento de você colocar a sua fé em ação. É o momento que você deve dizer: olha, a minha fé é maior do que esta situação. Eu vou passar por esta situação, mesmo que eu desça dentro do vale. Mesmo que eu desça dentro do vale. Ou você acha que o salmista disse essa frase por dizer: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Observe o salmista dizendo: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque estava colocando a fé em ação. Ele estava acreditando não no que seus olhos viam, mas na promessa que Deus havia feito para ele. E muitas das vezes nós estamos com montanha na nossa frente de problemas, de dificuldades, de enfermidade, de acusações, de decepções. Nós começamos a ficar desesperados e nós queremos soluções tão rápidas e nós não vemos a resposta de Deus ali na nossa frente. Amados, quando o salmista diz para mim, para você, no livro de Salmos assim: mesmo que eu ande, ele não pediu Deus para não permitir ele andar, mas ele diz: mesmo que eu ande, ou seja, eu tenho fé que o Senhor vai estar comigo, mas nós estamos evitando passar pelo vale da sombra da morte, porque nós estamos evitando usar a nossa fé, nós estamos evitando colocar a nossa fé em prática, em ação, porque nós estamos com medo do que vai acontecer. Mesmo que você esteja numa situação que tudo esteja ao contrário, errado na sua vida, não se pergunte onde está Deus, mas comece agora a perguntar: o que você está fazendo com a sua fé, que deixou ela ser minada pelo problema? Quem é maior, Deus, naquele que te deu a promessa, ou o problema que você está vivendo? Eu escuto muitas pessoas dizer: para tudo tem solução, menos para a morte. Sabe quem fala isso? Quem não tem fé. Para quem não tem fé, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu vim para que tenha vida e tenha uma vida plena. Ele está falando só desta vida, ele está falando da vida eterna, porque aquele que crê no Senhor não vai descer na sepultura sem depois receber a ressurreição, porque vai ser ressuscitado pelo Senhor no dia que ele voltar para buscar a igreja dele. Então até na morte tem solução quando você tem fé. A fé só não tem solução para aqueles que não acreditam na promessa e acreditam no seu agir. Eu vejo algumas pessoas também dizer: olha, eu estava à beira da morte, mas eu tive sorte. Eu estava atravessando a rua, o carro veio, eu tive sorte, o carro não me pegou. Esquece de agradecer a Deus. Esquece de lembrar que Deus tem cuidado para ele lembrar: olha, a sua fé está ficando fraca, então eu estou te livrando para que você possa alimentar a sua fé com a promessa que eu fiz, com o livramento que eu te dei, com a porta que eu abri para você, ou com a porta que eu fechei para você. Então aumenta a sua fé, porque se eu tirei alguém da sua vida, ou se eu coloquei alguém na sua vida, porque eu sei que os outros estão falando quando você não está perto, quando você não está escutando. Então eu sei a porta que eu abri para você, eu sei quem eu tirei, eu sei quem eu coloquei, eu sei o que fiz. Então alimente a sua fé. Mas o que é que nós fazemos? Nós deixamos a nossa fé seminada, nós deixamos a nossa fé esvair, porque aquela necessidade de resolver aquela situação no momento é maior do que esperar com paciência no Senhor. Como diz o salmista no Salmos 40: esperei com paciência no Senhor. Muitas das vezes nós desesperamos, e o desespero nos distancia de Deus, irmãos. O desespero nos faz enxergar o mal, o caos,
enchia de água com uma vasilha com água. Chegou um ponto